E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tá? Vamos começar mais uma aula aqui hoje. Uma aula para a gente contextualizar o conteúdo que a gente já tem visto, que é aí sistema político, né? A gente está falando sobre capitalismo e socialismo, e a gente vai dar uma perpassada aí pela Guerra Fria para a gente entender melhor esse contexto histórico e o pós desse contexto, que é o que de fato nos interessa. Beleza? Bora começar então. Quando a gente fala de Guerra Fria, pessoal, a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz era impossível. É o que a gente chama aí de equilíbrio do terror, beleza? Porque as duas potências envolvidas aí, né, Estados Unidos e a União Soviética na época, eles tinham potências e reuniam arsenais capazes de destruir uma a outra ou até mesmo destruir o mundo, tá? Nós temos aí uma bipolaridade, né? Que é Estados Unidos de um lado defendendo o capitalismo e a União Soviética, que é a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, defendendo o socialismo, beleza? Vamos falar um pouco desse período histórico, né? A Guerra Fria se inicia após a Segunda Guerra Mundial, pois tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética visavam aí disputar a hegemonia política, econômica e militar do mundo, beleza? Aí a gente tem uma nova ordem econômica. Em 1944, se eu não me engano, na Conferência de Bretton Woods nos Estados Unidos, os países capitalistas definiram uma nova ordem econômica que estimulava a retomada do desenvolvimento capitalista e a maior integração da economia mundial. E nessa conferência são criados aí o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e um projeto futuro aí do que viria a ser o Banco Mundial. Beleza? A ONU também foi criada em 1945 pela Conferência de São Francisco com o objetivo de assegurar a paz mundial e a cooperação entre as nações. Já a União Soviética, pessoal, se destacava frente às demais economias do mundo, superadas pelos Estados Unidos. E após aí, 1945, com a expansão da sua ideologia, passou a exercer influência direta em quase todos os continentes. Qual ideologia era essa aí? Pregava aí o socialismo para quem sabe atingir de fato um comunismo aí. Beleza? E com isso, a gente tem aí um mundo dividido. O mundo ficou dividido em dois domínios, capitalistas pelos Estados Unidos e socialistas pela União Soviética. Tá? Nós temos aí uma série de fenômenos aí, de acontecimentos que marcaram muito a Guerra Fria, beleza? Por que Guerra Fria, pessoal? Não houve conflito direto entre as duas potências envolvidas, tá? Houveram conflitos sim, mediados ou diretamente ligados a essas potências, mas não um conflito direto entre as duas potências, né? Porque como a gente já falou, se houvesse esse conflito de fato, provavelmente não estaríamos aqui, porque as duas potências esses dois países tinham poder bélico, né? Um armamento aí, e capaz de destruir o mundo, beleza? Vamos falar agora sobre o Plano Marshall. Em 1947, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall para consolidar o capitalismo na Europa Ocidental e reconquistar os espaços perdidos para os soviéticos. Consistia em uma ajuda econômica de grandes proporções até para os países derrotados pela guerra. Os países do leste europeu recusaram, ok? Vamos contextualizar isso aí, né, pessoal? Pós-Segunda Guerra Mundial, Europa com boa parte do seu território destruído, e aí Estados Unidos entra com esse plano Marshall, que é um plano aí de ajuda econômica para a reconstrução desses países, desde que eles corroborem com o capitalismo, beleza? Os países do leste europeu, como a gente já falou, recusaram aí por causa do socialismo. E aí a gente entra no conflito ideológico, tá? A Guerra Fria ela foi um conflito do campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado, como eu já disse. Mas ambas potências acabaram alimentando conflitos, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia. Por esse motivo, a Coreia acabou se dividindo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A gente também tem a formação de blocos militares, né, que é a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, aí tendo Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, a gente tem uma Alemanha dividida naquele momento, beleza? Suécia, Espanha, Bélgica, Dinamarca e Áustria e Suécia, ok?
Nós temos aí, do lado da União Soviética, o Pacto de Varsóvia com a União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Iugoslávia, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia. Beleza? A gente também um outro marco importante da Guerra Fria foi a corrida aeroespacial. Houve uma grande disputa pelo avanço espacial aí. Ambas potências corriam para alcançar seus objetivos. Um exemplo disso foi o foguete Sputnik aí pela União Soviética e os Estados Unidos aí mandando o primeiro homem à Lua, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe disso porque a gente já falou sobre isso, mas essa corrida aeroespacial aí chegou a níveis estratosféricos, literalmente, tá? Também houve aí nos Estados Unidos uma caça às bruxas aí. Os Estados Unidos lideraram uma forte política de combate ao comunismo em seu território em vários lugares do mundo. Vários americanos foram presos ou marginalizados por defenderem ideias próximas ao socialismo ali. E existe toda uma caça às bruxas mesmo, né? Usando o cinema, televisão, jornais, as propagandas e até mesmo as histórias em quadrinhos, né? Divulgou uma campanha chamada American Way of Life, que é o marcatismo, né, comandado pelo senador republicano Joseph McCarthy, que perseguiu muitas pessoas nos Estados Unidos simplesmente por simpatizarem aí com alguma coisa com algum aspecto que envolvia o socialismo ou até mesmo o comunismo, tá? Nós temos aí também a CIA e a KGB, que são sistemas de espionagem, né? Enquanto a CIA, que existe até hoje, fazia espionagem norte-americana, os funcionários da KGB faziam serviços secretos soviéticos, beleza? A gente chega aí na emblemática e importante Cortina de Ferro. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. Já falei com vocês. A Alemanha é dividida aí. A República Democrática da Alemanha, com a capital em Berlim, ficou na zona soviética, portanto socialista. Já a República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, aí, que é a parte capitalista, ficou sob a influência norte-americana, ou seja, capitalista. Beleza? E um símbolo aí dessa divisão é o Muro de Berlim. A cidade de Berlim ficou dividida entre as quatro forças que venceram a guerra: União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. No final da década de 40 aí, é levantado o Muro de Berlim, é construído esse Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e uma socialista. É vergonhosa aí essa cortina de ferro aí, literalmente dividindo esses espaços, ok? E aí a gente entra num que a gente chama de paz armada, em um determinado momento, né? Que é justamente vamos cessar um pouco aí, vamos tentar combinar, vamos tentar mediar essa guerra muito mais ideológica, para que de fato não ocorram conflitos, mas isso não necessariamente diz respeito a todos os territórios que eram ocupados ou que haviam relações diretas com a União Soviética e com os Estados Unidos, tá, pessoal? Nós temos conflitos aí muito importantes, tipo a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, tá bom? Alguns fatos marcantes também, que é a corrida armamentista, Estados Unidos e União Soviética, disputando quem tinha melhores condições aí, bélicas, viagem à Lua, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, o financiamento para conflitos étnicos separatistas na África, também muito importantes, tá? A construção do Muro de Berlim, políticas desenvolvidas para ampliar as zonas de influência de um e de outro, tá? O apoio às políticas ditatoriais, inclusive que envolveu o Brasil na época, tá? A gente chega aí no momento de coexistência pacífica. Entre a década de 60 e a década de 80 aí, a guerra passou por uma coexistência pacífica aí, quando as superpotências iniciaram um processo de negociação, como eu já falei anteriormente, para diminuir a corrida aí armamentistas e as intervenções militares em guerras localizadas. Nós temos aí o Glasnost e a Perestroika, que são reformas políticas e econômicas respectivamente. Nos anos da década de 80, houve aí a necessidade de reformas desse socialismo soviético e entrou em decadência depois, na década de 80, e muitos países começaram a abrir mão desse socialismo e abrir suas economias ao capitalismo.
E aí começa o enfraquecimento da União Soviética e do socialismo, que a gente tem como resultado a queda do Muro de Berlim, anos depois, com essas propostas que vieram a reunificação da Alemanha e, consequentemente, a queda do Muro de Berlim, que é o maior símbolo da Guerra Fria, beleza? Depois disso, pessoal, lá em 1991, nós temos o fim, de fato, da União Soviética. Com o enfraquecimento da União Soviética, né, gerou movimentos nacionalistas no leste europeu. Esses movimentos nacionalistas, nós já falamos sobre eles, né, são movimentos que buscavam aí a independência de seus países, tá? E no dia 25 de dezembro de 1991, o presidente, até então presidente da União Soviética, renunciou após decretar o fim oficial da União Soviética e criaram aí a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, ok? Que são aí um acordo entre os principais países que compactuavam e que eram a União Soviética, tá? Nem todos os países assinaram esse acordo, nem todos os países participaram da Comunidade dos Estados Independentes, tá? Mas a boa parte deles sim, e aí a gente tem a construção do maior país aí, dessa Comunidade dos Estados Independentes, que é a Rússia. E o mundo pós-Guerra Fria, pessoal, nós temos aí o fortalecimento de monopólios e oligopólios mundiais. A gente tem aí o início da globalização, uma interdependência econômica, retirada de capital dos países desenvolvidos para subdesenvolvidos, troca de livre comércio, área aí com a redução da eliminação alfandegária, tudo isso, tá bom? Então, pessoal, é basicamente um resumo aqui, um panorama geral sobre a Guerra Fria. Nós já falamos sobre a Guerra Fria em sala de aula, estou aqui dando para vocês um resumo, para a gente contextualizar aí o pós, de fato, Guerra Fria. Aqui na nossa próxima aula nós vamos falar muito sobre esse pós-Guerra Fria, então para vocês entenderem um pouco mais como que esse sistema político de capitalismo e socialismo influenciou e influencia ainda diretamente vários países no mundo e as consequências disso, beleza? Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar para vocês o material complementar, para vocês terem uma maior noção sobre a Guerra Fria, algo que pode ter passado despercebido, com certeza vai estar lá, tá bom? Deem uma olhada, a atividade também tá aqui na descrição do vídeo, tá tudo lá, acesse, faça ela é online, não se esqueça disso. E também, se eu achar algum outro vídeo interessante, eu deixo anexado para vocês, beleza? Deixa o like aqui no vídeo pra gente ver que vocês gostaram e para que vocês de fato tenham acesso a esse vídeo, pra gente ver que vocês estão tendo acesso a esse vídeo. Se inscreva no canal para vocês serem avisados quando novas aulas forem postadas, e aí a gente não precisa ficar enchendo o saco de vocês já vão saber que novas aulas foram postadas, beleza? É isso, pessoal, fiquem em casa, fiquem seguros e até mais.